Técnico bom é o Henderson. Convidado de hoje da entrevista com o Lance é Henderson Moreira, treinador do Botafogo. Da desconfiança ao título da Série B, o técnico foi um dos maiores responsáveis pela conquista e o acesso do Alvinegro de volta à elite da Série A do Brasileirão. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal do Lance e ativar o sininho para não perder nada que é postado aqui. Curta o vídeo. Olha, a primeira sensação que a gente tem, eu já falei isso algumas vezes, é de alívio, né? Porque é um peso, uma responsabilidade estar num clube, né, como o Botafogo, tão tradicional, gigantesco, né? Então, a primeira sensação é de alívio quando você consegue seus objetivos. E eu acho que agora eu estou assim, curtindo mais, estou realmente muito feliz, né, de ter contribuído de alguma forma para que esse projeto do Botafogo pudesse se concretizar dentro de campo. Assim, era muito importante, a gente sabe disso, numa Série B muito difícil, onde a gente tinha, né, 5 campeões brasileiros. Então, assim, uma série, uma competição extremamente qualificada nesse sentido, de tradição, de clubes de massa, clubes de um poder, né, de visibilidade enorme. Então, hoje eu estou feliz, claro que tem um jogo, a gente sempre quer fazer o melhor, sabe que, depois que você cumpre essas metas, há de alguma forma a gente desmobiliza um pouquinho, né? A gente não fica com a mesma, aquele mesmo foco ali, mas ao mesmo tempo, assim, os jogadores sabem da importância desse jogo, né? De poder retribuir tudo aquilo que o torcedor nos ofereceu durante essa campanha. Eu preciso fazer uma retrospectiva rápida aqui. Eu acho que o Goiás foi muito importante, porque foi o primeiro título, assim, de uma competição que era muito nova para mim também, assim. A gente teve momentos também de algumas dificuldades, a gente teve muito na briga, assim, né? Uma competição que eu peguei do início e fui até o fim. Foi especial muito por ser a primeira. Com o América houve um fato interessante, que a gente ganhou em cima de um gigante também, que era o Internacional, com poder de investimento muito maior do que o nosso. Naquela época os clubes caíam, mas o investimento não reduzia tanto. Agora, o Botafogo, ele para mim, assim, ele é marcante a partir do momento que você assume o clube numa situação muito difícil. Se você me perguntar assim, você acreditava? Você acreditava que a gente ia subir, mas que a gente ia conseguir chegar na frente e com uma rodada de antecedência já ser campeão, eu não tinha talvez pensado muito sobre isso. Eu sempre pensei que a gente pudesse, nas últimas 2 rodadas, estar disputando ali o acesso, mas foi muito bacana, assim, sair da posição que a gente saiu, conquistar o título, foi um enredo de um filme, né, e com um final feliz para a gente. Eu acho que uma coisa, assim, talvez tenha puxado a outra, assim, mas o primeiro momento que eu tenho realmente, assim, uma prova do grupo que a gente seria capaz de subir foi o jogo contra o Curitiba, porque nós não fomos lá e ganhamos de 1-0 por acaso. A gente foi lá e jogou muito bem contra um time que era o líder do campeonato, uma equipe que era o líder do campeonato, e a gente ganhou com autoridade. A gente chegou lá e foi um jogo, a gente falou alguns jogos de Série A, né? Era um jogo de Série A, né? Um gramado muito bom, contra um time muito bom, com ótimos atletas, né, do outro lado. A gente chegou ali e conseguiu impor o jogo, fazer com que o Curitiba tivesse pouquíssimas chances, criamos boas possibilidades. Acho que aquele momento, eu até comentei isso no vestiário, me passa muito mais confiança de que a gente vai conquistar o nosso objetivo. O ser campeão, aí ele dependia também de alguns resultados, porque a gente não tinha mais confronto direto com o Curitiba, então a gente tinha a expectativa de que pudesse alcançar, mas
Mas assim, era sempre um pezinho atrás. Pô, vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas a partir do momento do acesso ali, quando a gente pegou essa ponta, eu falei, eu acho que agora a gente não sai mais. Assim, eu acho injustiça as pessoas falarem que o Fortaleza não foi um bom trabalho. Só para você ter uma ideia, eu estou fechando 40 jogos na temporada. Eu perdi 4 jogos esse ano. 4 jogos. Eu perdi um jogo no Fortaleza apenas, na temporada. Né? O que as pessoas associam um pouquinho era um clube que estava brigando pelo rebaixamento, para não ser rebaixado, que eu peguei um grupo que não tinha nada a ver comigo, e que a gente sustentou e não caiu. Né? O Vasco não conseguiu fazer isso, mas nós conseguimos lá. E eu remontei todo um projeto do Fortaleza. Assim. Eu tirei vários atletas, contratamos quase todos os atletas que estão hoje aqui. Então eu acho que foi um trabalho muito bem feito. A única coisa é que não me deram tempo, talvez, de poder colher os frutos. Mas faz parte. Como eu estou falando assim, na temporada, eu acho que eu fiz 14 jogos, eu acho, pelo Fortaleza. A gente teve uma derrota, cara. Assim, disputando a Copa do Nordeste, uma competição muito, muito forte. Quando eu chego aqui, eles pegaram um pedacinho da minha vida, do momento no Goiás, e falou que os meus números eram terríveis, quando na verdade nunca foi isso muito, entendeu? Eu acho que sempre fiz bons trabalhos de acordo com aquilo que era possível ser feito para aquelas equipes. Tem equipe que você entra que pode ser campeã, tem estrutura, tem elenco para ser campeão. Tem times que você entra para não cair. Tem times que você entra para ficar no meio de tabela. E tudo isso, para mim, é sucesso, entendeu? Eu enxergo muito bem do que eu tive em mãos para poder conquistar, né? Para poder estar ali. Então, assim, a primeira temporada no Goiás, a gente foi campeão da Série B, foi campeão estadual, campeão da Série B. No ano seguinte, nós fomos bicampeões estaduais, fomos 6º colocado no Brasileiro. Olha bem, o Goiás saiu de uma Série B, foi 6º colocado da Série B, onde a Libertadores era só o G4, né? Porque se fosse hoje a gente estaria provavelmente na Libertadores, e fomos semifinalistas na Copa do Brasil. Como é que eu vou falar que o trabalho foi ruim? Não tem jeito, né? Para o Goiás, naquela época, é muito mais do que às vezes até conquistar um título assim, com um time de ponta. Então, assim, eu tenho muito orgulho dos trabalhos que foram feitos. Assim. Acho que as pessoas, às vezes, avaliam muito, muito pouco, analisa uma faixinha da sua carreira. E isso é que, às vezes, incomoda um pouquinho, assim, para nós, profissionais. Porque pega um momento que não foi tão bom. Quando eu cheguei aqui, eles me fizeram essa pergunta do Goiás. Pô, você ficou 10 jogos no Goiás e não ganhou nenhum jogo. Pô, eu fiquei 10 jogos no Ceará, antes de ir para o Cruzeiro, e não perdi nenhum jogo. Eu tive 10 vitórias consecutivas entre Ceará e Cruzeiro. Né? Como é que a gente pode falar que o trabalho do Cruzeiro não foi bom se eu fui o único treinador das últimas séries B todas que iniciou uma competição com menos 6 pontos? Quando eu fui contratado, não tinha isso lá. Eu ganhei os 3 primeiros jogos com o Cruzeiro. Era para a gente ser líder do campeonato, a gente estava em 13º. O que eu tenho culpa disso se o clube não pagou uma dívida? Entendeu? Mas aí você estava lá brigando pelo rebaixamento. É claro, tira 6 pontos de qualquer clube hoje no Brasil. Tira 6 pontos do Atlético Mineiro, que é líder do campeonato hoje. Vê como é que estaria a competição. Tira 6 pontos hoje do Bahia, tira 6 pontos do Grêmio, tira 6 pontos de qualquer time. É muita coisa. As pessoas não levam isso em consideração. Simplesmente falar, você não conseguiu seu objetivo, né? Mas não consegui porque foi uma dificuldade muito maior. Você imagina, eu podia ser líder da Série B e estava em 13º lugar. Então isso traz uma insegurança. Na primeira derrota que eu tive no Cruzeiro, eles já achavam que estava tudo errado. Por quê? Porque a gente estava lá embaixo. Põe mais 6 pontos, que a gente estaria ali em 4º lugar, quer dizer, perto do objetivo. A gente ia passar por momentos de dificuldade, mas a gente estava muito perto de poder conquistar esse objetivo. E quem acompanhou o trabalho sabe muito bem que se a gente mantém ali, provavelmente a gente conseguiria talvez o acesso, entendeu? Porque o time estava dando respostas boas, estava começando a se organizar dentro da competição, fazendo jogos melhores, mas faz parte assim, né? Eu não fico nem chateado quando eu recebo um tipo de pergunta, né? Na chegada de um clube. Eu fico mais preocupado quando a gente sai de um clube sem deixar nada.
Aí me chateia mais quando você passa por um clube e ninguém tem nenhum tipo de coisa boa para falar sobre o seu trabalho. Aí eu fico chateado. Mas na chegada é normal, né? Cada um escreve o que pensa, cada um pega a faixa que é mais interessante, né? O período da minha carreira que é mais interessante para falar mal, ou o período da minha carreira melhor para falar bem. Então eu relevo essas coisas e tento fazer o trabalho assim, né? Se eu falar para você que a gente é campeão hoje e eu tenho uma série de pequenas ressalvas assim, daquilo que o time poderia ou pode avançar ainda, entendeu? Porque eu estou sempre buscando algo mais. Então eu acho que essa equipe ela ainda teria muita coisa a poder melhorar, teria muita coisa. Mas essa melhora já foi suficiente para a gente poder conquistar os nossos objetivos. E eu falei isso na minha apresentação. Eu fui muito claro com eles. Quando eu saio de um clube, eu também falo, eu tenho um discurso muito parecido. Quando eu saio de alguns clubes, eu falo, gente, falei isso com o pessoal do Cruzeiro. Talvez não, com certeza, a chance das coisas aqui funcionarem é vocês abraçarem as ideias do treinador. Porque se todo mundo abraçar as ideias, esse caminho ele tem muito mais chance de dar certo. Se vocês não abraçarem um treinador, a chance de dar errado é enorme. Então foi exatamente o que eu falei na minha chegada aqui. Falei assim, olha, eu tenho ideias como todos os outros treinadores têm. Cada um tem suas ideias, suas convicções. Eu tenho as minhas. Não sei se elas são melhores ou piores, mas são as minhas ideias. Então se vocês abraçarem essas ideias, eu sei que a gente pode ter um resultado positivo. Se vocês não acreditarem, a gente não vai conseguir, vai ser muito mais difícil. Então, o pedido que eu fiz para eles, para que eles pudessem me abraçar, não só a mim, mas a minha comissão, que a gente estava ali para contribuir com eles, para poder facilitar o trabalho deles, que a gente ia tentar se integrar o mais rapidamente possível, né? E que a gente pudesse ter esse diálogo sempre, porque eu não quero que eles façam, que eles joguem do meu jeito, porque eu estou pedindo para que eles façam. Eu quero que eles joguem porque eles acreditam mesmo que aquela é a melhor forma do grupo, da equipe jogar. Então, há um trabalho, na verdade, o meu primeiro trabalho aqui é de convencimento. Eu tenho que convencer esses atletas de que essa maneira é uma maneira que vai auxiliá-los muito dentro de campo. Então, esse é o grande desafio, né? E quando eles começam a abraçar, começam a executar, e os resultados vão acontecendo, naturalmente cria um elo de crença, né? De acreditar mais, de confiança. Esse elo de confiança ele se fortalece à medida que eles executam e os resultados acontecem. E foi isso que aconteceu. Eu não consigo te responder por que é, entendeu? Assim, é a junção de muitas pessoas boas no mesmo local. A gente tem um grupo realmente muito bom. O grupo é de uma qualidade assim, de relacionamento, de respeito, que é fundamental, assim, é fantástico, na verdade. E eles se gostam muito. E a gente nunca teve problema aqui em termos de treinamento, que é normal. Você ter assim algum probleminha lá, não, eles se respeitavam tanto que a gente nunca teve isso. A gente sempre teve um treinamento extremamente competitivo. Eles criaram uma coisa de ganhar assim, de ganhar aquele pequeno joguinho que a gente colocava para eles, de chegar na frente num trabalho de velocidade, sei lá. Eles sempre foram competitivos nesse aspecto. E eu acho assim que as principais lideranças foram lideranças muito positivas. São pessoas que de alguma forma passaram, deram um exemplo realmente do que a gente espera de um atleta comprometido, né? Eu separei durante várias preleções lances que eles tiveram, que eu chamava assim de atitude de campeão. Assim, olha que atitude de campeão. Era quando um atacante não tinha obrigação de retornar para defender uma bola, né? Porque ninguém ia
ninguém ia falar com ele, ia recriminá-lo de alguma forma, mas ele voltava e tirava a bola. Então isso eu falava assim, pô, isso é uma atitude de campeão. É uma atitude campeã, na verdade. Então nós tivemos vários exemplos disso, de atitudes que ultrapassavam simplesmente a questão de ser profissional. A gente teve um grupo aqui extremamente comprometido com o clube. E por isso a gente está muito feliz, né, que o Botafogo tenha conquistado, né, o acesso, o título, porque esse grupo é muito merecedor por tudo que eles fizeram durante a temporada. É muito difícil falar assim sobre os destaques, assim, né? Mas em termos de liderança, nós temos liderança do Carly, né? Claro que é o capitão, que é uma liderança muito positiva. O Canu, que tem essa liderança também, de uma maneira muito representativa. O Ricardinho, que é fantástico, é formidável. Vocês não têm ideia de como esse atleta foi importante para os demais atletas. Ricardinho é um jogador de muita qualidade, poderia ter nos ajudado muito dentro de campo, né? É que as coisas não aconteceram muito para ele, talvez no início, assim, mas é um cara espetacular, assim, é uma aula sempre de um atleta comprometido, um atleta que tem visão, tem técnica, que auxilia os companheiros, fazem todos crescerem juntos. Nós temos o Gatito, que é extremamente importante diante do grupo, nós temos o Gilvan, nós temos o Rafael Moura. Então, sim, são uma série de atletas que foram muito importantes assim, para todos. O próprio Federico, que não estava ali dentro de um contexto de inscrito, mas ele foi um exemplo vivo assim, de entrega, de competitividade, mesmo não estando assim, né, participando da competição, ele nunca deixou que os seus treinamentos fossem ruins, né, sempre com um exemplo de uma questão muito positiva. Então a gente teve vários exemplos assim, de lideranças que conseguiram de alguma forma nos levar até esse título, essa conquista aí do acesso. Cara, assim, eu acho que eu trabalhei com grupos fantásticos assim, que eu tenho uma admiração enorme assim, né? Isso aconteceu no Ceará, aconteceu recentemente até no Fortaleza com esses atletas agora, que, apesar que o vínculo foi muito pequeno, atletas do Goiás, que até hoje a gente tem uma relação muito próxima. Mas eu vou te falar assim que os dois grupos assim que eu talvez tenha mais carinho assim, porque foi uma construção muito bacana do dia a dia, foi o América e o Botafogo assim. Para mim foram os dois. E talvez aqui com algumas coisas assim, bem interessantes, porque o América, de alguma forma, foi o início de trabalho, a gente teve ali o tempo todo, um ano inteiro, né? E aqui a gente chegou já com o campeonato na Série B em andamento, então acho que aqui a gente conseguiu uma mobilização mais rápida, assim, e uma aceitação também muito rápida. Então eu acho que aqui me marca talvez ainda mais, assim, né? E é claro, pela dimensão do clube e tudo, a repercussão, né? E foram momentos muito especiais, assim, que a torcida abraçou, que a torcida nos jogou para cima, a torcida, né, foi fundamental em vários jogos aqui, e eu acho que fica ainda mais marcado como um grupo muito especial que eu trabalhei.